É Filipenses 1:20. Cristo seja glorificado no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Isto é, há muita gente que depois de morto, Deus ainda continua sendo glorificado. A Bíblia relata pessoas que, depois de morto, texto posterior nos afirma, ainda fala. Depois de morto, ainda fala. Porque o seu exemplo, a sua dedicação, serve de inspiração para que outros continuem trabalhando, para que outros continuem servindo. Paulo, nesse contexto, ele fala da sua vida, que ele não considerava a sua vida preciosa, contanto que ele pregasse o evangelho, enfim, porque ele era devedor a tantas pessoas, a judeu, grego e tudo mais. Mas ele disse, que Cristo seja glorificado no meu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Recentemente, um jovem ali de Campos, ele não é meu parente, enfim, mas ele e a irmã aprenderam a me chamar de tio e tem assim um certo carinho comigo. A esposa dele estava esperando um bebê e que tinha um problema congênito de formação dos seus rins e foi detectado ainda no ventre materno, e os médicos fizeram tudo para salvar aquela criança, debelar aquele problema, mas a coisa não estava caminhando de maneira satisfatória. E então a esposa grávida disse assim, olha, tio, a minha vida e a vida do meu bebê está entregue a Deus, ele é de Deus. Se Deus quiser deixar ele comigo, amém. Mas se Deus quiser levá-lo, ele é de Deus. Ele é de Deus. E Deus o levou. Ele nasceu, com 2 dias, ele veio a falecer. Tive agora recentemente lá em Campos, o fato foi agora tão recente, e ela disse, olha, a gente fica triste porque não pôde cuidar, enfim. Mas ele era de Deus. Ele não era meu, ele era de Deus. Então, Cristo glorificado em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, vamos agora ao texto que li. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aqui está falando do sacrifício de Jesus, que ainda nós estávamos vivendo os nossos delitos e pecados, não houve a necessidade de esperar que nós mudássemos de vida, que nós nos tornássemos bonzinhos, para que Deus nos amasse. A Bíblia diz que não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. E o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu por todos, logo todos morreram. É aquela questão representativa. Jesus Cristo foi o representante da raça humana quando ele morreu na cruz do Calvário. Para entender a questão da representatividade, nós podemos considerar uma categoria de trabalhadores. Às vezes sai no jornal assim, presidente Lula recebe metalúrgico no seu gabinete. Certamente, ele não recebeu todos os metalúrgicos lá no seu gabinete, mas ele recebeu alguém que teve delegação para estar ali. Então, a notícia sai que ele recebeu os metalúrgicos, porque aqueles que estavam ali eram representantes de todos os metalúrgicos. Então, Jesus Cristo, quando ele morreu a seu tempo, em nosso lugar, em lugar de todos, ele representava a cada um. Domingo passado, eu estava conversando com o pastor Paulo,
da necessidade de elaborarmos um glossário dos termos não muito claros, dos termos não muito atuais da Bíblia, para ajudar os crentes novos e talvez até ajudar crentes mais antigos, levando em consideração uma expressão que ele usou aqui, que eu mexi com ele depois, ele até falou de púlpito aqui, que carro apertado é que canta, usando a expressão bem lá de Coronel Fabriciano, do interior de Minas Gerais. Carro apertado é que canta. Eu virei para ele e falei, você falou grego para a maioria ali, então essa turma nova, isso não quer dizer nada. Carro apertado que canta. Precisa-se definir os termos. O que quer dizer carro apertado que canta? Esse carro não é o carro aí, o Polo, ou o Honda Civic, que os irmãos têm, não. É o carro de boi, lá do interior. É um eixo, normalmente de madeira, com duas rodas também de madeira, o carretão é de madeira, entendeu? E, para fixar o eixo, existe um chamado mancal, que fixa o eixo, mesmo por necessidade de não ficar balançando, enfim. Mas, quando o carreiro vai sair com o seu carro, se ele quer ouvir o barulho do atrito do eixo com o mancal, o carro fica cantando, e assim vai. Então, ele bota calço nesse mancal, aperta para que o carro possa fazer um atrito maior e cantar. Então, o carro apertado é que canta. Então, nós vemos que, biblicamente, nós encontramos também muitas expressões. Eu estou falando isso para falar do sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos lá para Isaías 53, quando nos diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas, se eu perguntar aqui, talvez alguns saibam. Alguém sabe o que é uma pisadura? Quantos sabem aqui o que é uma pisadura? Nós temos bastante gente que sabe. O irmão Antônio Barbosa foi o primeiro que colocou. É uma ferida que se forma normalmente no lombo de animais de carga, que carregam uma cangalha para carregar a carga em cima, e com o atrito da cangalha sobre o lombo desse animal, vai tirando o pelo, aí depois, então, começa a roer a pele do animal, às vezes chega na carne viva, pelo excesso de peso e de trabalho. Quando o escritor fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, quer dizer que o nosso pecado, o peso do nosso pecado, estava sobre o Senhor Jesus, a ponto de criar nos seus lombos, simbolicamente, pisaduras. E por elas nós fomos sarados. Por quê? Porque quando o animal tem uma pisadura, um outro animal começa a trabalhar e aquele fica de repouso, enfim, sofrendo o tratamento necessário para que a sua pisadura sare e ele possa trabalhar. Então o texto diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Ele levou a nossa carga, aliviou o nosso peso para que nós pudéssemos ser sarados, para que nós pudéssemos ser curados. Mas vamos ao texto. Porque dificilmente, verso 7 do capítulo 5 de Romanos, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Veja só, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. É difícil morrer por alguém, mesmo que seja muito bonzinho, né? Que pode ser que por um sujeito bonzinho, alguém até ouse morrer, o que é bastante difícil. Nós costumamos dizer assim, olha, pelo Felipe, eu ainda faria alguma coisa, mas agora,